uma função injetora? É uma função que ela leva cada número do domínio numa imagem diferente. Então, de um jeito mais formal, se eu tenho cada dois números que eu pegar diferentes do domínio, as imagens têm que ser diferentes. Então, eu não posso ter imagens iguais. Como é que eu vejo isso? Quando eu coloco retas horizontais no meu gráfico, meu gráfico ele não pode cruzar em mais de um lugar. Então, a hora que a gente vier aqui, tiver um gráfico qualquer, uma função é injetora quando eu pego todo mundo que eu pegar aqui, ó, uma função injetora, ela pode fazer um comportamento assim? De jeito nenhum, porque uma função igual a essa aqui, ó, a hora que eu vier traçar uma reta horizontal aqui, deixa eu colocar de outra cor essa reta. Traçar uma reta horizontal aqui, eu vou observar aqui esse ponto aqui do domínio, esse outro ponto aqui do domínio, vou chamar de x1, x2 e x3, três pontos diferentes com a mesma imagem. Então, quando eu esboço retas horizontais, ele tem que cortar uma única vez, porque cada ponto do domínio tem que ter uma imagem diferente. Por que isso? A gente quer falar de inversa. A inversa, que a gente vai denotar até por f-1, essa é a notação, não tem nada a ver com 1 sobre f. Essa inversa aqui, ela vai falar de uma função que pega um número x e associa um número y, a função inversa, a função f faz uma coisa dessa, a função inversa, ela vai fazer um comportamento de pegar o y e associar ao x. É aquela história que usa-se informalmente a expressão de troca y com x. A gente pegou o 2 e levou no 7, a função inversa vai pegar o 7 e vai trazer no 2. Então, isso é falar de inversa. Então, por que não pode acontecer uma coisa dessa aqui com esse x1, x2, x3? Porque, por exemplo, se você falar isso, x1, x2, x3 está sendo levado na mesma imagem aqui, ó. Eu vou colocar até um número assim, y1 aqui. Então, eu estou com três valores, x1, x2, x3, associados ao y1. Na hora de voltar, eu poderia falar o y1 está associado a 3? Não, porque não é função. A gente viu que para ser função, cada valor do domínio tem que ter uma única imagem. Então, aqui, isso é função com esse desenho que eu fiz. Essa branca que eu acabei de desenhar aqui, ó, essa função branca aqui, ó, cada valor do domínio tem uma única imagem, beleza. Eu traçar retas verticais, corta uma única vez. Mas, então, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, daqui para cá, eu peguei três valores diferentes com uma única imagem, não tem problema. Agora, na hora de voltar, eu não seria função se eu pegasse o y1 e tivesse três imagens diferentes. Não pode, não é função. Então, quando a gente está falando de função inversa, quando eu falo de função inversa, eu estou falando de uma função que cada elemento do domínio tem um único elemento diferente na imagem, todos são diferentes, para poder voltar, ó. E aí, o que a gente diz também, como uma exigência? A gente pede que, quando eu estiver escrevendo aqui, ó, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Por quê? Para não sobrar ninguém no contradomínio. Lembra daquele diagrama que a gente tinha? Quando a gente estava com aqueles diagramas, assim, falando de função, cada elemento aqui do domínio tem que ter um único na imagem. Não poderia sair duas setas. E também, poderia sobrar elemento aqui? Aqui poderia. Aqui não poderia. Todos os números do domínio têm que ter algum número lá no contradomínio. Mas a imagem não sobra ninguém. A imagem, a gente está desprezando os que não são atingidos. Então, por isso que a gente está dizendo que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Para poder, na hora de falar de inversa, a gente vai pegar a função f leva o x no y. Então, a f faz esse caminho. O que a função inversa vai fazer? A função inversa, ela vai pegar o y e vai trazer no x. Então, essa aqui é a f-1, ó. A f-1 vai levar o y no x. Então, a gente vai ver que colocou A e B para não ficar domínio e imagem, porque domínio e imagem de qual das duas? Da F ou da F-1? Então, a gente vai chamar esse conjunto inicial aqui de A e esse conjunto aqui de B.
tá? Então, a gente vai ter a minha função f vai de A em B e a minha função inversa vai de B em A. Ela vai trocar domínio com imagem, o que era domínio da minha função f vai virar a imagem da inversa. É o informal que a gente diz lá, troque x com y, tá? Então, quando a gente for fazer por exemplo, vou escrever algumas dessas coisas que estavam escritas lá, tá, gente? Para a gente frisar bem. Então, ó, eu tenho uma função f que vai de um conjunto A e um conjunto B. Qual é a exigência? Que essa minha f seja injetora, ou seja, cada elemento diferente do domínio tem uma imagem diferente, e que esse conjunto B, ele seja exatamente o conjunto imagem de F, ou seja, não sobrou ninguém no meu contradomínio. Então, cada elemento aqui foi atingido por alguém que está no A, do domínio. O que vai ser a função inversa? Vai ser uma função que vai pegar elementos de um conjunto B e vai associar ao conjunto A. Não é o B, que era imagem, virou domínio da minha inversa. O A, que era domínio, virou imagem da inversa. Domínio da F virou imagem da inversa. Então, a gente está realmente associando, no caso da F, eu pego um X e associo quem é o Y igual ao F de X aqui. Qual é a regra de definição? Na hora que eu estou fazendo a inversa, eu vou estar pegando valores que estavam aqui no conjunto imagem. Se vocês quiserem usar Y, pode, mas pode usar X também. Mas eu pegar os valores aqui e vou associar a X aqui. Isso aqui vai ser a inversa daquele lá, tá? Então, tá trocando X com Y. Então, é como se eu estivesse trocando os pares ordenados, tá, gente? Um gráfico tem o ponto XY, no outro gráfico vai ter o ponto YX. Certo? No gráfico da F tem os pares ordenados XY, no gráfico da inversa vai ter os pares ordenados YX. Professora, vamos fazer um exemplo. Oi. Você fala que, tipo assim, que eles têm que ter a mesma quantidade de termos, porque senão o que era imagem vai ficar no domínio, vai ficar, tipo assim, sem um, não é isso? Sem uma imagem no novo, não é isso? Ou não? Tem que ter quantidade de termos, porque a maioria das funções que a gente trabalha tem infinitos, né? Então, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. Se a sua dúvida persistir após a explicação do exemplo aqui, não pode sobrar nenhum elemento, porque senão teria pontos que não está associado. Mas como são infinitos termos, a gente pode ter um conjunto dentro do outro e isso aí fica diferente na resposta, tá? Isso que teria que aprofundar um pouco mais para te responder, mas eu acho que foge do objetivo da revisão agora. Posso te responder isso num outro momento, tá bom? Ok, obrigado. Tá? Então, aqui, ó, imagina essa função, f de x igual a x ao quadrado. Essa função é uma função que, quando a gente olha o domínio dela, não foi dado o domínio. Tem alguma restrição para poder pegar um número e multiplicar por ele mesmo? Não. Esse aqui é um polinômio, porque o expoente é inteiro positivo. No caso aqui, é uma função quadrática, porque ela é de grau 2. Se eu for esboçar o gráfico dessa função, a gente esboça uma parábola. As raízes aqui são raiz dupla aqui, 0 e 0, passando pela origem, né, gente? Aqui, ó. 0 e 0, então esse gráfico, essa minha parábola, passa pela origem. Eu não vou conseguir esboçar com muita precisão, então, isso aqui é uma parábola, y igual a x ao quadrado. Beleza. Olha, professora, mas ela não é injetora. Com esse domínio aqui, reais, ela não é injetora, com esse domínio. Por quê? Porque eu teria aqui, ó, vários pontos. Ela é simétrica em relação ao eixo y aqui, ó. Então, se eu pegar o menos 1 é elevado no 1, 1 também. O 2 é elevado no 4, o menos 2 também é elevado no 4. Então, eu teria que, para falar de inversa, eu não posso pegar esse domínio todo. Então, o que a gente fala é que a gente restringe o domínio dela para poder falar de inversa. Olha só o que eu vou fazer com essa função. Não é mais a f, é outra função. Estou mudando a função. Estou falando agora, eu estou pegando uma nova função. A regra é a mesma, mas eu apaguei um pedaço do gráfico, então não é mais a mesma f. Então, essa função aqui, R+, aqui, ó, estou pegando só o primeiro quadrante aqui, ó. Essa função agora tem inversa. Viu o que é restringir o domínio aqui, ó? Eu não peguei a parte que eu x negativo, porque teria dobrada
Ó, números diferentes com a mesma imagem. Deixaria de ser injetora, não quero isso. Para ficar injetora, eu apaguei esse lado de cá. Então, agora, essa função aqui tem inversa. Então, deixa eu só escrever um pouquinho melhor. Essa função, eu vou até mudar o nome, tá, gente? Ó, essa função aqui, g de x ao quadrado com domínio reais, essa função aqui não tem inversa. Por quê? Porque ela não é injetora, tem dois pontos, por exemplo, o 2 e o menos 2, que tem a mesma imagem, não poderia falar de inversa. Agora, quando eu peguei essa mesma regra de definição e mudei o domínio, eu deixei de ter uma função que tenha o problema de dois pontos diferentes com a mesma imagem. Eu apaguei esse problema, essa função aqui, f, é injetora. Se ela é injetora, eu escolho o meu conjunto A como sendo esse domínio, o meu conjunto B vai ser o R+, também. É o meu conjunto imagem, ó. O conjunto imagem e meu domínio são iguais aqui, ó. Certo? X maior ou igual a zero, Y maior ou igual a zero. Então, a minha F, ela está indo de R+ em R+, e está levando o meu X no meu X ao quadrado. Essa função F tem inversa, porque ela é injetora, o conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem, eu vou poder, então, falar assim, olha, o 2 foi levado no 4. Quem que foi levado no 4? Só o 2, não tem duas respostas mais. Paguei o problema, não é assim? Então, a F faz isso, eu vou querer achar qual vai ser a regra da função inversa, da função F menos 1, que vai levar o 4 no 2. Como é que eu descubro a minha função inversa aqui? Então, para eu descobrir a minha função inversa, se eu tenho essa regra, então, a minha função f, ela, vou escrever aqui, tá? R+. Então, essa função f aqui, que pegava o y como sendo x ao quadrado, eu quero achar a nova função que vai pegar e vai associar o 4 no 2, por exemplo, que vai achar a inversa dessa f, que nós vamos denotar por f menos 1. Eu quero a f menos 1 dessa f ali. Como é que eu acho? Então, o jeito que aprende isso na prática, lá no ensino médio, geralmente é troque x por y e isole o novo y. Já ouviram isso antes? Olha, troque x por y, isole o novo y. Uai, mas como é que eu isolo o novo y aqui? Então, eu tenho y ao quadrado igual a x. Como é que eu faço para eu isolar aqui? Então, uma coisa que a gente pode fazer, ó, vou tirar a raiz. Se eu tirar a raiz, eu vou ficar assim, ó, raiz de y ao quadrado. E aqui, raiz de x. Deixa eu só voltar aqui e escrever isso um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, eu vou tirar a raiz. A hora que eu tirar raiz aqui, quem que é raiz de y ao quadrado? Raiz de y ao quadrado é módulo de y. Então, aqui eu vou ter módulo de y igual a raiz de x. Mas quem que é módulo de y? A função modular aí, a função módulo, ela está associando o y. Se ele for positivo, a ele mesmo. Se ele for negativo, a menos ele. Então, esse módulo de y aqui, ele... Então, vou escrever essa expressão, tá, gente? Novamente, ó. Módulo de y igual a raiz de x. Então, o meu y vai ser igual a x ou o menos y igual a x. O módulo... Ô, professor, então você está dizendo que módulo é mais ou menos y? Não escrevam isso, viu, gente? Olha só, isso aqui está errado, ó. Você falar assim, módulo de y é igual a mais ou menos y. Isso está errado. Por que está errado? Porque aqui eu estaria dizendo que o módulo está associado a dois valores. Isso nem seria função, ó. O módulo de 7 é 7 menos 7 ao mesmo tempo? Não é. Tá? Isso aqui está errado, tá, gente? Então, não escrevam módulo igual a mais ou menos. Escrevam que é y, o próprio y, se o y for maior ou igual a zero. Isso aqui é verdade se o y for maior ou igual a zero. Isso aqui é menos y se y for menor que zero. É separado, tá? Não é os dois ao mesmo tempo.
Como a gente está no primeiro quadrante lá com y positivo, a gente vai tratar isso aqui depois, tá? Eu vou tratar isso aqui no outro momento. Como a gente teve aquela restrição do domínio para reais positivos e o conjunto imagem também reais positivos, a gente estava com y maior ou igual a zero. Então, aqui a gente está pegando só y igual a raiz de x. Então, eu não quero essa parte aqui nesse momento. Eu vou voltar nisso depois. Então, o que nós teremos? Olha, a minha função, que é a parábola, que saudade do quadro. Acho que eu vou para esse quadro atrás de mim aqui, viu, gente? Porque eu gosto de falar dessa função desenhada lá. O meu desenho nesse quadro branco aqui atrás parece muito melhor. Acho que vocês nem estão vendo, né? Eu tenho um quadro branco atrás de mim aqui, pequeno, e esse desenho aqui eu faço bem melhor de parábola e tal nele do que aqui nesse aplicativo. Então, quando a gente vem aqui, ó, a minha função y igual a x ao quadrado é assim, y igual a x ao quadrado. Quem que vai ser a função raiz de x? Que vai ser a função que é a inversa da minha função x ao quadrado. A minha função inversa da x ao quadrado está sendo a função raiz de x. Faz sentido isso? Ó, se a minha função f elevava ao quadrado, a função que está fazendo o contrário, está desfazendo o que ela fazia, tira a raiz. Então, como eu disse, olha, a função f pegou o 2 e levou no 4. Essa é a f. O que a minha função inversa vai fazer? Vai tirar a raiz do 4. A raiz de 4 só vale 2, não vale mais ou menos 2. A raiz de 4 só vale 2. Ok, gente? Ó, aqui eu tenho 4. Quem que é a raiz de 4? 2. Quando eu tenho x ao quadrado igual a 4, eu tenho duas soluções, 2 e menos 2. Mas a raiz de 4 está lá na calculadora, só vale 2. Senão não seria função, não é assim? Então, essa vermelha aqui, ó, é a inversa. Como é que vai ser o gráfico dessa função? Da função raiz de x? Ele é simétrico em relação à reta y igual a x. Eu vou esboçar aqui a reta y igual a x. Reta y igual a x, ela leva o 0 no 0, o 1 no 1. Certo? Então, eu quero ela passando na origem aqui. Ai, a minha não quer passar na origem. Eu vou deslocar ela agora, ver se vai dar certo. Tá. Ó, essa função verde aqui, as cores não estão tão vivas. Essa função aqui é a função y igual a x. Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Então, ela está levando o 0 no 0, está levando o 1 no 1. Vocês estão vendo que esse aqui, 1 no 1 aqui, pertence também à parábola? Porque 1 ao quadrado dá 1. Então, eu poderia igualar as duas e descobrir a interseção aqui. Quem são as interseções? É o 0, 0 e o 1, 1 é o que pertence aos dois simultaneamente. Quando a gente está falando de distância entre pontos, vocês vão perceber que todos os pontos que estão nessa curva azul, eles vão ter a mesma distância dessa reta aqui, que é a função identidade, da função inversa. Só que ele vai ser rebatido, vai ser simétrico. Vamos pensar nisso um pouquinho junto, ó. Eu vou esboçar aqui a função vermelha para vocês pensarem comigo. Não está ficando com a mesma distância. Vou tentar ser um pouquinho mais fiel aqui, ó. Essa função aqui seria a função raiz de x. Por quê? Todos os pontos que estão sobre o gráfico dessa função aqui, quando eu vier para o de cá, ele vai estar trocado o x com y. Se aqui, por exemplo, é o ponto 3 elevado no 9, aqui vai ser o 9 elevado no 3. Então, quando eu fizer a distância desses pontos até essa reta aqui, ó, tem que ser a mesma distância, porque o par ordenado só está trocando x com y. Então, essa distância aqui, ó, essa distância aqui tem que ser a mesma que essa, dos pontos que tem. Aqui é uma coordenada AB, aqui é uma coordenada BA. Faça a distância desse aqui que tem uma coordenada MM. Ok? MM. Todo mundo que está em cima da identidade, se você fizer raiz de A menos M ao quadrado, B menos M ao quadrado, e aqui vai ficar A menos M, B menos M também, a mesma distância. Então, isso é muito importante para poder achar esboço de função inversa. Eu nem preciso conhecer a regra da minha função aqui para eu falar que eu conheço o gráfico da inversa. Se eu tenho uma função que é injetora, a hora que eu vou fazer o gráfico,
da inversa, basta eu traçar essa reta aqui, y igual a x, que a gente chama de função identidade, e eu vou ter o gráfico da função inversa. Então, só para eu escrever, vocês lerem isso que eu fui falando. Então, eu vou apagar esse monte de coisa riscada aqui, que a gente estava nesse quadro antes. Então, é o seguinte, a hora que a gente vê aqui, ó, informalmente, vamos ler de novo a função inversa, ó. Uma função f, uma função injetora, e tem um domínio A e um conjunto B, imagem como contradomínio, eu posso falar de inversa. A função inversa vai ser denotada por f a menos 1, isso não é 1 sobre f, é a inversa de f. E o que ela vai fazer? Ela vai levar o y no x, se a f levou o x no y. Então, ela troca, né, ó, o x elevado no y pela f. A inversa, ela desfaz o que a f tinha feito, ela vai trazer o y no x. Então, informalmente, a gente diz que para achar a regra aí da inversa, a gente troca o x por y e isola o novo y. O domínio da inversa era o que era a imagem da f. A imagem da inversa era o que era o domínio, troca x com y mesmo, né? Então, ao compormos uma função com a sua inversa, a gente vai obter a identidade. O que é a identidade? A identidade é a função identidade. Essa função identidade que está escrita aqui é essa função aqui, ó, que leva todo mundo nele mesmo. O y é igual ao x. Então, a hora que eu pego aqui o x e trago no x, o que eu estou dizendo? Olha, se eu tenho, vou colocar um número para a gente entender um pouco melhor da função que a gente estava falando. Por exemplo, o 3, quando eu pego a função f, que era elevar ao quadrado, ele é elevado no 9. A hora que eu falo da inversa disso, a inversa disso, ela vai trazer o 9 no 3, ela vai tirar a raiz. Então, a hora que eu falo, peguei o x e calculei, o f de x deu 9, a inversa vai trazer no 3, ó, peguei o x, voltei no 3. Ah, mas eu vou partir agora do 9, vou fazer um outro caminho, vou fazer primeiro a inversa. Então, a hora que eu vier aqui, eu estou falando assim, olha, eu estou partindo agora do 9, ó, o 9 é o primeiro, então, calculei a raiz de 9 deu 3. Aí, o que eu vou fazer com o 9? Vou elevar ao quadrado. Calculei o elevar ao quadrado por último. Então, o 9 foi elevado no 9. Certo? Quando eu compuser as duas, uma desfaz o que a outra faz. Uma pegou o 9 e levou no 3. A outra pegou o 3 e levou no 9. Então, a hora que eu fiz isso aqui, ó, o 9 ele foi levado no 3, pela f a menos 1. Já calculou a raiz. O que a f fez? Elevou ao quadrado de novo. Então, eu estava no 9 e cheguei no 9. Então, isso é o que a gente faz. Uma desfaz o que a outra faz. Então, quando a gente compõe as duas, dá a função identidade. Isso é um jeito... Professor? Sim? Informalmente, você estava falando que informalmente a gente pega e troca o y. Isso, troca o x com y. Mas isso, tipo assim, claro que a gente já tem as regras falando que o x é só o domínio positivo, né? A função vai ser só positiva e tal. Mas se fosse realmente fazer isso, como vai você dar duas define... respostas. Eu vou voltar naquela Isso. y igual a x ao quadrado e a gente vai ver o que acontece do Isso. outro lado. Vou voltar Como nela, você tá? definiria isso? Vou fazer isso já já. Quando eu terminar de relembrar aqui a parte teórica, ó. Então, isso que eu acabei de mostrar no gráfico lá, ó, eu estou destacando aqui agora como uma das coisas muito importantes de função inversa, viu, gente? Ó, os gráficos de uma função e da sua inversa são sempre simétricos em relação à função identidade. Então, se a gente esboçar a reta y igual a x, a gente fazendo a simetria, ou seja, girando o nosso gráfico em relação àquela reta y igual a x, a gente acha o gráfico da inversa. Se a gente tem a inversa, a gente acha o da f, né? Assim, uma está relacionada. A inversa da inversa é a própria função, né? Então, a gente tem essa simetria aqui que é fundamental quando a gente está falando de função inversa, tá? Então, agora vamos voltar na mesma função f, x ao quadrado, só que agora restringindo o outro lado do domínio. Primeiro, vamos falar sem restringir nada, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos imaginar assim, ó, não estudamos nada da parábola ainda, a gente quer fazer a inversa dela, tá? Ó, então, eu tenho a função x ao quadrado. Como é que eu faço para eu achar a inversa dessa função? Ah, então eu estou com y igual a x, isso aqui é f, eu vou fazer o que foi sugerido para a gente achar, troque x por y, tá? Troque x por y. Então, eu vou ter aqui x igual a y ao quadrado. Então, eu vou ter que o y
é igual, y quadrado igual a x, então o y vale raiz de x ou y vale menos raiz de x. O que eu usei aqui? Mais ou menos raiz, que é o que a gente está acostumado no habitual, tá, gente? A gente fala assim, eu tô com x ao quadrado igual a 16. O que a gente faz? Mais ou menos raiz de 16, não é isso que a gente faz? É isso que eu fiz aqui, ó. Então, eu tô tirando a raiz, então vai ficar mais ou menos, tá certo falar o módulo, igual eu falei aquela hora, tá? Mas isso aqui é um jeito mais abreviado de falar que é uma coisa ou outra. Vocês viram que deu a mesma coisa, né? Mas como é que seria isso graficamente? Graficamente, eu estou falando de uma função, vamos pensar aqui, ó. Estou pegando uma função, que é uma parábola, vou esboçar o gráfico da y igual a x ao quadrado. Com reta eu não consigo. Y igual a x ao quadrado. Vou apagar esse lado aqui. Esse gráfico meu fica bem melhor, viu, gente? No outro, Mas, professor, por que você não usa um aplicativo para fazer isso? Eu vou demorar 3 dias para poder usar. Então, aqui, ó. Y igual a x ao quadrado. Beleza. Então, eu vou fazer a simetria em relação à reta identidade. Ok, gente? Então, vou aqui esboçar a reta y igual a x, vermelha aqui, ó, passando pela origem, tal. Essa reta vermelha eu vou escrever lá na frente para não confundir muito meu desenho. Y igual a x é a função de identidade. Vou fazer a simetria. Para eu achar essa função azul aqui, vou fazer a simetria. Então, a simetria vai dar uma coisa assim, ó. Olha aqui a simetria. Essa função azul que eu achei aqui é essa aqui, ó. Tá vendo que é uma parábola? Vocês estão vendo que isso aqui não é função, gente? Por quê? Para valores... Aqui, ó. O 1 aqui, por exemplo, vai ser levado no 1 e no menos 1 por essa função, ó. Por essa função não, por essa regra. Se eu fizer aqui o x igual a 1 aqui, ó, quais respostas que eu vou obter? O y vale menos 1 e 1, porque é mais ou menos raiz de 1, ó. Então, isso não é função. O que a gente fez para poder falar do primeiro jeito mais tradicional de falar da inversa da função x ao quadrado? Aqui é a função x ao quadrado, a parábola branca. Essa parábola azul aqui, essa aqui de baixo, é a função x igual a y quadrado. O que a gente fez antes foi apagar esse ramo de cá, ó, esses dois ramos. A gente falou só no primeiro quadrante, a gente ficou olhando só aqui, ó. Certo? Então essa função aqui branca é a função x ao quadrado para R+, e essa função, esse ramo aqui de cima dessa parábola, esse pedacinho aqui, é a função raiz de x. Então, a gente usou esse pedaço aqui, ó. A gente usou só esse ramo para falar de inversa. A gente apagou a parte de baixo e aí ficou a função. Agora, eu quero olhar esse ramo de cá, ó. Então, eu vou pegar a mesma função, só que eu vou mudar o domínio. Eu vou querer trabalhar com R- aqui, ó. Meu domínio vai ser R-. Então, vamos a essa parte, olha. Então, essa função y igual a x ao quadrado com domínio reais, eu já tinha até escrito isso lá atrás, essa função aqui, com esse domínio, não tem inversa. Por quê? Porque eu vou ter pontos diferentes aqui com a mesma imagem aqui. Eu teria dois valores para o y, a raiz e a menos raiz. O que a gente fez foi apagar um dos valores para falar para ter inversa. Olhamos primeiramente só no primeiro quadrante. O que a gente vai fazer agora é olhar só o outro pedaço dessa parábola, só os valores com x negativos no domínio aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Mesma regra, isso é a parte boa disso, ó. É a mesma regra, só que eu tô pegando o domínio, falei negativo, R-. R- é não positivo, o zero está incluído nesse conjunto. Então, eu estou pegando um conjunto... Estou pegando um conjunto que é um ramo dessa parábola, y igual a x ao quadrado, mas esse ramo eu estou pegando só para os valores menores ou iguais a zero. Então, eu estou pegando aqui, ó, esse ramo da parábola só, y igual a x ao quadrado. Então, a minha f aqui, ela está indo de R-, olha o conjunto imagem. O conjunto imagem continua sendo R+. Por que o conjunto imagem é o mesmo que era do lado de cá? Porque quando eu pego um número negativo e elevo ao quadrado, ele fica positivo ainda.
Peguei menos 2, elevei ao quadrado, vai dar 4, positivo. Peguei menos 50, elevei ao quadrado, vai dar 2.500, positivo, certo? Então, assim, valores negativos ao quadrado, eles ficam positivos. Então, o meu domínio é R menos e o meu conjunto imagem é R mais. Então, a minha função inversa, f a menos 1 aqui, vai ser de R mais em R menos. Estou trocando domínio com imagem. Quem que vai ser a regra da minha função inversa aqui? Então, eu estou pegando agora aquele lado de cada parábola. Olha só. Ó, esse lado aqui, ó. Esse aqui vai ser o menos raiz de x. Então, vamos voltar na página anterior. Página anterior, olha só. A gente tinha trabalhado só com esse pedaço aqui, ó. A gente tinha trabalhado com esse pedaço aqui, ó. Agora a gente está trabalhando com esse outro, ó. Esse outro ramo. O y está sendo menos raiz de x. Então, o que a gente está dizendo aqui, ó, é que essa função aqui, y igual a menos raiz de x, simétrica em relação à reta identidade, tá? Não vou escrever aqui só para a gente... a função identidade está aqui no meio. A função identidade está aqui, ó, passando na origem e tal. Essa aqui é simétrica em relação à reta y igual a x. Ok, gente? Ó, y igual a x está aqui. Os pontos que estão aqui em cima. Vamos pensar em alguns pontos sobre cada um desses dois gráficos, o branco e o vermelho. Então, quando eu penso em pares ordenados aqui, vou pensar aqui, ó, num branco aqui. Ah, esse par ordenado aqui, por exemplo, se eu falar que aqui é... Imagina que tem escalas diferentes, tá? Eu peguei o 2 e levei no 4. Posso pegar um 2 do lado de cá, gente? Ah, não, eu peguei menos 2, é um número negativo. Meu domínio agora é um número negativo. O menos 2 ao quadrado dá 4. Qual é o gráfico, qual é o ponto simétrico aquele ali que vai estar no gráfico vermelho do lado de cá? O ponto simétrico, ele vai ser o ponto que vai ser, ó, peguei o 4 e levei no menos 2. Que conta que eu fiz? Tirei raiz de 4, deu 2, multipliquei por menos 1, tá vendo que é menos raiz? Então, essa função f aqui, ó, menos 1, a inversa daquela lá, a f menos 1 aqui, tem qual regra de definição? Ela pega, tira a raiz quadrada e multiplica por menos 1. Então, aqui fica bem claro que trocou domínio com imagem. E quando eu compuser, então agora vamos escrever a composta dessas duas funções. A composta dessas duas, para a gente relembrar isso também. Então, quando eu compuser, ó, a minha f de x é a função x ao quadrado. A minha inversa dessa função está sendo a função menos raiz de x. A hora que eu calcular f, bola, f menos 1, f composta com f menos 1 de x, e também vou calcular a f menos 1, composta, já vou escrever assim, tá? F menos 1 composta com f de x. Então, essa branca aqui, ó, eu estou calculando a f de f menos 1. A f menos 1 é a vermelha, na verdade, né? Vou usar a mesma cor só para ficar mais claro o que eu estou dizendo, ó. Estou calculando primeiro a vermelha, ok? Primeiro, então vai ficar f, o que a vermelha faz com o número? Tira a raiz quadrada do x, que já era um número positivo, ok, e multiplica por menos 1 para ele ficar negativo. Então, a minha função vermelha aqui, ó, ela tem como resposta o menos raiz de x. O que a f vai fazer com esse menos raiz de x? A regra é eleve ao quadrado. Então, ela vai pegar esse menos raiz de x, a f vai fazer isso, ó, e vai elevar ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? O próprio x. Que, inclusive, nesse caso aqui, ó, a gente viu que a inversa... Vou usar outra cor. A inversa, ela ia... Vamos voltar para a gente conferir, ó. Página anterior. A inversa, ela ia de R mais em R menos. Aonde estava o domínio dela? No R mais. Aonde que estava a imagem dela? No R menos. Negativos. Pegava números positivos,
e obtinha valores negativos. Então, aqui, ó, ela estava pegando números positivos e associando a números negativos. Então, eu estou pegando esse x aqui, esse x que eu estou pegando, com certeza ele é não negativo. Vou colocar um positivo aqui só para... Então, eu estou obtendo um número positivo aqui, ok, gente? Ó, então, se eu pegasse 5 aqui, o que eu vou fazer com 5? Vou tirar a raiz dele, vai ficar menos raiz de 5. Vou levar ao quadrado, vai dar quanto? Ah, menos raiz de 5 ao quadrado dá quanto? 5. O menos vai embora, raiz de 5 ao quadrado fica 5. Então, eu saio do 5 e chego no 5. Agora, aqui, ó, quando eu fizer a inversa primeiro, ó, a externa é a inversa, primeiro eu vou fazer a f, falei uma coisa, escrevi outra. A minha f fez o quê? Eleva ao quadrado. O que que essa minha inversa está fazendo? Olha quem que é a cara dela aqui em cima, gente, ó. Ó quem é a cara da f menos 1, é essa aqui, ó. Então, eu vou usar essa, a f menos 1 faz o quê? Vai ficar menos raiz de x ao quadrado, ok? Menos raiz de x ao quadrado. Então, a hora que eu for escrever aqui, ó, isso aqui vai ficar igual a menos raiz de x ao quadrado. Que valor que vai dar aqui? Peraí, tá certo isso? Que valor que vai dar aqui? Menos. Quem que é raiz de x ao quadrado? É módulo de x, ok? Só que eu tenho que lembrar, então agora vai entrar, ó, a minha f está aqui. A minha f, ela era de R- em R+, ok? Então, esse valor que eu estou calculando aqui, raiz de x ao quadrado, que é o módulo de x, eu estou fazendo isso para um número negativo. Quem que é módulo de um número negativo? É menos ele. Então, aqui vai dar quanto no final? Vai dar o próprio x que eu saí. O x que eu saí lá no início vai dar aqui no final. Quando eu componho duas funções, professora, é muito difícil de ver isso desse jeito. Coloca valores numéricos mesmo para testar isso. A gente colocar valores numéricos aqui, ó, f menos 1 de f, eu posso pegar quais x para eu testar? A f minha, ela tinha como domínio R-. Então, eu não posso pegar um número 7 aqui de jeito nenhum. Eu tenho que pegar um número negativo. Ok, gente? A minha f, nessa restrição que a gente pegou, tinha esse conjunto como domínio, que é a imagem desse. Então, eu tenho que pegar valores negativos. Então, por exemplo, vou pegar menos 2. Peguei o menos 2. O que a minha f faz com esse menos 2? A minha f é a que eleva ao quadrado. A minha regra dela era essa, eleve ao quadrado. Quanto que vai dar? 4. O que a f menos 1 faz? Olha a regra da f menos 1. Você vai tirar a raiz do 4 e multiplicar por menos 1. Então, qual o número que você vai obter? Menos 2. O mesmo número que eu parti. Ok? Então, por quê? Uma composta com a outra, uma desfaz o que a outra fazia. Então, isso é essa parte. Deixa eu... Usando a mesa, usando o mouse, usando o dedo. Então, ó. Então, o que a gente tem aqui? Aqui, ó. Isso que eu fiz agora foi testar isso aqui, ó. Ao compormos uma função com a sua inversa, a gente sai de um número, uma leva e a outra, ó. A gente veio agora essa conta aqui, não foi, ó? Pegou o menos 2, calculou a f dele, que era levar ao quadrado. A f levava ao quadrado, obtinha 4. O que a inversa fazia? Menos raiz de x. Aí tirava a raiz do 4 e voltava no menos 2, ó. Saí do menos 2, cheguei no menos 2. Se eu partir do 4 agora e fizer primeiro essa, depois essa, vai dar o mesmo 4. Então, quando eu componho duas funções, uma inversa da outra, uma desfaz o que a outra faz. Isso era o que eu queria relembrar